Olá, você é conhecido? Sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu desejo é que Deus venha ser glorificado na sua vida. Amém? Tem pessoas que são conhecidas, tem pessoas que são muito conhecidas. Tem pessoas que são conhecidas no seu bairro, outras na sua cidade, outras então são conhecidas no estado e outras no país inteiro. E ainda há aquelas pessoas que são conhecidas no mundo inteiro. Ser bem conhecido, meus irmãos, tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Quais são as vantagens de ser bem conhecido? A visibilidade que essa pessoa tem, ou seja, isso promove lucro para ela, porque ela pode fazer propagandas, e as pessoas que fazem propagandas muitas vezes são pessoas muito conhecidas, e isso, claro, vai render dividendos, né? Vai ganhar dinheiro com isso e ganha prestígio também. E quais são algumas desvantagens? É a falta de privacidade que essa pessoa tem pelo fato de ser muito conhecida, qualquer lugar que vá, e ela não vai ter a sua privacidade, e em função também por causa do assédio. Uma vez eu e minha esposa estávamos no aeroporto deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, na Bahia, e nós vimos um tumulto ali, e não sabíamos o que estava acontecendo, muitas pessoas ali, e quando então nos afastamos por causa daquele tumulto, era uma moça que acabava de sair do programa do Big Brother, e ela estava assim sendo assediada por muitas pessoas, difícil para poder caminhar, e alguns seguranças ali tentando abrir caminho para que ela passasse. Essas são algumas desvantagens, a pessoa perde, né, a sua privacidade por causa do assédio. Mas talvez, né, para quem quer visibilidade, uma coisa compense a outra. Ela perde a sua privacidade, mas ela ganha visibilidade. Bom, essa não é a questão. Mas vamos ver um texto onde sete homens que eram conhecidos, mas ao mesmo tempo eram desconhecidos. Atos capítulo 19, versículos 13 a 15. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Quem são vocês? Foi o que o espírito maligno disse. O fato de uma pessoa ser muito conhecida nesse mundo, ser respeitada e até ter vantagens sobre isso, não quer dizer nada, absolutamente nada no mundo espiritual. Esses 7 homens, eles eram filhos de Seva, chefe dos sacerdotes. Eles eram pessoas conhecidas. Eles eram conhecidos. Qual é o problema de não ser conhecido no mundo espiritual? Qual é o problema? Atos capítulo 19, versículos 15 e 16. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são?
Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então, respondendo à pergunta, qual o problema de não ser conhecido no mundo espiritual? Em primeiro lugar, esses que não eram conhecidos, esses 7 homens, foram dominados pelo espírito maligno. Ou seja, quando uma pessoa não é conhecida no mundo espiritual, será dominada pelos espíritos malignos. Em segundo lugar, foram espancados com violência, segundo o texto. Aquele que não é conhecido no mundo espiritual terá muito prejuízo físico. E em terceiro lugar, fugiram do espírito maligno, nus e feridos. Quando não somos conhecidos no mundo espiritual, o maligno vai tirar tudo, vai deixar a pessoa nua. E por quê? Porque tem domínio sobre ela, pode causar danos a ela e vai ferir esta pessoa ou estas pessoas. Olha o que diz João capítulo 10, versículo 10, a parte A do versículo: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E isso foi uma grande verdade na vida destes 7 homens, que esse espírito maligno disse para eles: quem são vocês? Não conheço vocês. Note que o espírito maligno disse àqueles homens, olha só, Atos 19, versículo 15. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Jesus era conhecido, claro, como era conhecido. Uma certa vez que Jesus entrou na sinagoga e estava ensinando, um espírito maligno ali, ele se levantou naquele homem, o homem estava possesso, e ele diz: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Os homens é que não sabem, mas os demônios sabem. Mas ele disse também: Paulo, eu sei quem é. Paulo era conhecido no mundo espiritual. Permita-me fazer algumas perguntas aqui. Como ser conhecido no mundo espiritual? Como não ser castigado pelos espíritos malignos? Como ter autoridade sobre os espíritos malignos? E como usar essa autoridade para expulsar os espíritos malignos? 3 questões aqui para que a gente possa então ser conhecido e ter autoridade no mundo espiritual. Em primeiro lugar, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Note que o versículo começa dizendo: contudo, aos que o receberam. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terá o direito de se tornar filho de Deus. É isto que a palavra está dizendo para nós.
Nem todos são filhos de Deus, mas podemos ser. A partir do momento que recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. É o que a palavra está dizendo. Sem Jesus, ninguém terá autoridade alguma sobre o mundo espiritual. Ninguém. Sem Jesus não há como ter autoridade do mundo espiritual, porque sequer seremos conhecidos. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Olha a declaração do próprio Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade no céu e na terra é dada ao Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade no mundo espiritual, no mundo celestial, no mundo físico foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem toda essa autoridade. Se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você também terá esta autoridade sobre você. E você será conhecido no mundo espiritual. E por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. Como aquele demônio reconheceu Jesus na sinagoga e disse: Filho do Altíssimo. Ele sabia quem ele era. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, quando recebemos ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ser filhos do Deus Altíssimo, que não é nascido por vontade humana, mas por Deus. Nós temos isso nessa palavra: nasceram de Deus, mas é preciso receber. Em segundo lugar, você precisa crer em Jesus Cristo, receber e crer. Os que creem em Jesus terão autoridade sobre demônios, não serão apenas conhecidos, mas terão autoridade. Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Note que a palavra diz expulsar, não é pedir com gentileza, não é pedir por favor, demônios, será que você pode sair? Espírito maligno, gostaria que você saísse. O que você quer, espírito, para sair dessa pessoa? Não. Em meu nome expulsarão demônios, terão autoridade. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade no céu e da terra. E como nós recebemos Jesus em nossas vidas e cremos em seu nome, então teremos essa autoridade para expulsar todo espírito maligno. E foi isso que Jesus fez muitas vezes. E foi isso que Paulo fez muitas vezes. E em terceiro lugar, você não deve viver no pecado. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. O maligno não pode tocar nele. O que a palavra está dizendo? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Uma coisa é o tropeço, uma coisa é errar, uma coisa, meus irmãos, é falhar. Isso é passível de todos nós. Eu posso pecar, você pode pecar. O apóstolo Paulo declarou isso, que ele era pecador. Ou seja, nós tropeçamos e erramos e falhamos. Mas quando confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Outra coisa completamente diferente é viver do pecado.
É estar pecando hoje, amanhã o mesmo tipo de pecado, e outra depois de amanhã o mesmo tipo de pecado. Conviver com o pecado achando que Deus aprova a nossa convivência com o pecado. Não! Não, eu não devo conviver com o pecado, que a palavra diz que aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo. Ou seja, aquilo que é pecado não serve para nós temos que fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir de qualquer tipo de tentação que vem sobre nós para levar-nos ao pecado. Misericórdia! E quando nós estamos nessa luta contra a carne para fugir do pecado, o inimigo não lhe toca. Mas se a pessoa se entregar ao pecado e achar que pode justificar o seu pecado, então o inimigo vai poder tocar. O inimigo vai poder fazer coisas horríveis, como fez com aqueles homens. Porque essa pessoa não será mais conhecida. Será apenas um pecador que se deu ao pecado. E aí o inimigo pode tocar e ele pode causar danos. Meus irmãos queridos, eu vou contar um testemunho para a glória do nosso Deus. Quando eu era ainda solteiro, certa feita, fui na praia, e foi eu e os amigos, e nós fomos lá e fomos no sábado à noite para voltar no domingo, e nós ficávamos ali pela praia. E estava acontecendo que havia vários trabalhos espirituais sendo feitos ali, e havia então uma mulher, e ela estava possessa por um desses espíritos. E eu estava de a pé ali, quando olhei, aqueles olhos horríveis olharam para mim, e eu fiquei com muito medo, muito medo. E eu disse para os meus amigos: vamos embora daqui. E quando começamos a caminhar em direção ao automóvel, eu olhava para trás, e quando eu olhava para trás, aqueles olhos estavam me olhando. Sabe, e aquilo foi horrível, horrível. E eu saí de lá com muito medo. E ainda encontramos no meio do caminho uma ação de bruxarias, e nunca vi algo como aquilo. Muitas facas enfincadas ao chão, animais mortos ali, muitas velas, e algo horrível. Nós desviamos de tudo aquilo e fomos embora. Aquilo foi aterrorizante na minha vida. Muitos anos depois, me casei. E eu e minha esposa então entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo. Conheci a palavra de Deus, tive encontro com o Senhor Jesus, fui batizado nas águas conforme a palavra diz. E aí algum tempo depois, anos também depois da minha conversão, eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa, ela estava possessa por um espírito maligno, e com uma voz muito horrível, ela disse para mim, me saudou dessa forma: oi, vizinho. Mas eu não quero nem tentar reproduzir aqui a voz com que essa pessoa que estava possessa por esse espírito, então, ela me saudou. E eu não disse nada, e eu fiquei olhando para ela. Então ele começou a andar para trás. Ele começou a dar passos para trás. E ele fugiu correndo. Sabe, meus irmãos queridos, agora eu sou conhecido no mundo espiritual. Eu não estou falando isso para a glória minha, misericórdia, mas eu estou falando isso para a glória de Deus. Sabe, quando nós não somos conhecidos no mundo espiritual, somos nós que vamos fugir, como aqueles homens fugiram, nus e muito machucados, feridos daquele espírito maligno. Mas agora não, com Cristo não. Com Cristo você não foge, com Cristo quem foge é Ele. E a palavra de Deus ainda tem uma recomendação para nós: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que seremos conhecidos no mundo espiritual. É muito melhor ser conhecido no mundo espiritual do que no mundo físico. E Jesus Cristo é o único que nos pode tornar conhecidos no mundo espiritual, porque passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. E não vamos ser apenas conhecidos,
nós teremos autoridade. E claro, não vamos viver uma vida de pecado. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado porque, por sua infinita misericórdia, o Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, a uma conversão. Senhor Deus, a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. E o Senhor tem batido, Senhor Deus, em corações como bateu no meu. Este meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo esta palavra, Pai, participando desta oração, que ele possa, Senhor Deus amado, ter o seu coração aberto para Jesus, que possa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim, Senhor Deus, ele possa ser chamado Filho de Deus, a partir dessa entrega, Senhor Deus amado, e que ele viva uma vida longe do pecado, e assim, Senhor Deus, possamos ser conhecidos no mundo espiritual, para não acontecer o que aconteceu com aqueles 7 homens filhos de Cefa, Senhor Deus amado. Pai, tenhas misericórdia. Pedimos a tua bênção, a tua graça, Senhor Deus, que o nosso viver venha glorificar o teu nome, ó grandioso Deus. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. O meu desejo é que você venha ser abençoado, seja nesse mundo físico, em nome de Jesus, seja nas provisões financeiras, seja nos seus relacionamentos, mas seja no mundo espiritual também, em nome de Jesus, que você seja conhecido e prosperado como filho do Deus Altíssimo. Amém? Da minha parte, meu irmão e minha irmã, um grande abraço a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.